Nossa Senhora da Apresentação. Agradeço a Dom João, a Padre Valdemar, a Iago, que me fizeram um convite. Eu, durante 10 anos, fiz parte dessa província eclesiástica, junto com o Dom Jaime e o Dom Mariano. Tivemos uma expressão muito bonita de comunhão, de fraternidade. E agora, desde junho, desde a festa de São Pedro, que eu estou em Petrolina, substituindo a um natalense. Meu antecessor, Dom Canidé, é filho dessa diocese. O tema dessa novena é Mãe da Apresentação, Virgem Orante, ensinai-nos a ser peregrinos na esperança. Esse tema, ele nos coloca em sintonia com este ano, que é o ano da oração, que o Papa Francisco decretou, em função do jubileu que vamos celebrar no ano que vem, 2025 anos do nascimento de Cristo, que tem como tema Peregrinos na Esperança. E dentro dessa grande moldura do ano da oração e de Peregrinos da Esperança, o tema de hoje: Deus conduz a história com seu braço forte e santo. E o texto que nos inspira é o hino de Maria, o Magnífico. Quando nós olhamos para o Magnífico, a gente tem que ver, não é somente uma oração de Maria. Maria, ela é uma oração. Toda a sua vida é uma oração. Toda a sua vida está em sintonia com Deus. Toda a sua vida aponta para Deus. Ela escuta Deus, ela fala com Deus. Vejam, por exemplo, essa cena do Evangelho que ouvimos hoje. Começa com Maria partindo para uma região montanhosa. Ela é peregrina, como nós somos chamados a vivenciar no ano jubilar. Ela é peregrina e ela sobe a montanha. A montanha, em várias culturas, ela é um lugar sagrado, porque é um momento em que a terra se eleva e parece que fica perto do céu. Maria sobe a montanha, é um movimento todo da vida de Maria ao encontro de Deus. E ela vai às pressas, porque quem ama tem pressa. Papa Francisco, naquele documento bonito de abertura do seu pontificado, ele fala, no Evangelho do Gáudio, ele fala que justamente que Deus sempre primeireia, o amor sempre toma a iniciativa, o amor sempre tem pressa. E ela entra na casa, ela sabe entrar na casa de Isabel e de Zacarias. Ela entra com Deus, respeitando. Deus nunca entra na nossa vida sem respeitar. Ela não é invasiva, ela tira as sandálias, ela participa da intimidade. Ela entra na casa de Isabel como Deus entrou em sua vida. E ela fez a salvação. O texto não diz qual a salvação, possivelmente foi chamou. Era a grande saudação judaica, desejar a paz. Mas a paz para o judeu não é somente a ausência de guerra, é a plenitude dos bens. E ela carregava justamente o shalom, aquele que é a plenitude das graças. E a criança se agitou no ventre de Isabel. Eu poderia dizer que João Batista, no ventre de Isabel, ele teve um trauma, entre aspas, um trauma positivo. O que é um trauma? Um trauma é uma palavra que é usada para situações negativas que envolvem estresse e pode causar, inclusive, adoecimento psíquico. Quantas pessoas são doentes por causa dos traumas? Essa palavra vem do grego, que significa furar. E seu significado fala de uma ferida como arrombamento, como ruptura. Isso é um trauma. Os especialistas em psicologia dizem que as coisas que marcam as nossas personalidades, a nossa personalidade, é aquilo que se
ter aquilo que eu estou chamando de um trauma positivo. Ele vai ser ferido pelo amor de Deus ainda no ventre. E ele vai exultar de alegria. A criança se agitou pulando de alegria. E haverá aquela saudação bonita. Isabel dirá: bendita entre as mulheres. Todos vão falar bem dessa mulher. Nós estamos aqui falando de Nossa Senhora a partir de cada título. E por que essa mulher ela é diferente das outras? Por que essa mulher é bendita? Por causa do bendito fruto que ela carrega. Se ela não fosse a mãe de Jesus, poderia ser até uma heroína, mas não seria o que ela é. Bendita esta mulher, por causa que ela carrega no seu peito o bendito fruto, o Filho de Deus. E é interessante, a fala que é colocada na boca de Isabel é uma fala que já conhecemos no Antigo Testamento. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Diz Isabel. Ela percebe a grandeza da missão, aquilo que ela representa naquele momento. Nós damos a ela o título de Teófilo, ou seja, portadora de Deus. Também Davi, quando vai ao encontro da Arca da Aliança, diz o texto: e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a Arca do Senhor? Maria é a Arca da Aliança. Se no Antigo Testamento a Arca da Aliança carregava as tábuas da lei, pelo menos na primeira hora, agora Maria carrega aquele que é o Senhor da lei. Ela é a Arca da Aliança. Maria é a arca que contém o Senhor da Aliança. E bem-aventurada é aquela que acredita. Qual é o grande mérito de Maria, minha gente? O mérito de Maria é ter ouvido a palavra de Deus colocada em prática. Deus falou por meio do anjo e ela disse: sim, fiz. Por isso ela é bem-aventurada, porque acreditou o que vai acontecer, o que o Senhor lhe prometeu. Maria acredita no Deus da promessa. Maria acredita nas promessas de Deus. Por isso ela é a imagem da igreja. Nós somos igreja porque acreditamos na promessa de Deus. Nós somos igreja como Maria para ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. E ela canta o hino. O hino de Maria é um hino que brota do coração. É uma cantiga de uma esposa apaixonada. Catequese que o Papa Francisco está dando ultimamente é sobre o Espírito e a igreja. Ele se refere à igreja como a esposa. Maria é aquela que concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela é a esposa do Espírito. Ela é a filha de Deus Pai, a mãe de Deus Filho e a esposa do Espírito Santo. E no seu hino, ela proclama a grandeza de Deus. Mas como é a grandeza de Deus? A grandeza de Deus é diferente das nossas. Talvez a nossa dificuldade para entendermos Deus é que nós temos um conceito de grandeza diferente de Deus. Para Deus, a grandeza se manifesta na fraqueza. Aquilo que Paulo depois vai dizer: quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Padre Pedro Arrupe, que foi geral dos jesuítas e está em processo de beatificação, tem uma invocação bonita, uma petição bonita que ele faz a Deus: dai-me a graça de querer o que tu queres e de querer do teu jeito. Maria, ela não só quis aquilo que Deus queria, mas quis do jeito de Deus. A nossa dificuldade é essa. Nós até queremos as coisas que Deus quer para a gente, mas a gente quer do nosso jeito. E aí a gente pode passar por Deus na conta, fazer o nosso projeto e não ser instrumento do projeto de Deus. E como é que Deus age? Deus olhou para a humilhação da sua serva. Sim, uma mulher pobre, jovem, naquela cultura, que valor tinha aquela mulher?
significa? A palavra humilhado vem da palavra humus. Se humilde significa aquele que reconhece o seu chão, humilhado é aquele que foi jogado no chão. Deus olhou para o seu povo que estava jogado no chão e Deus eleva. E ela começa com uma postura de alguém que reconhece o seu lugar. Ela se coloca como serva, porque reconhece Deus como o único Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Deus é seu único Senhor. E por isso, todas as gerações irão felicitá-la, como nós estamos fazendo agora. Reconhecerão que por meio dela vem o único mediador. Nós não temos um outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Nós não temos um outro Messias a não ser o Filho de Deus, o Filho de Maria, o Filho de José. Nós não temos nenhum fundamento, mas Maria é aquela que nos aponta para o futuro. E ela revela essa lógica de Deus tão difícil da gente entender. Que o Todo-Poderoso faz grandes obras em seu favor. Qual foi a grande obra que Deus fez em favor de Maria? A entrega